Eu vou ler aqui uma mensagem, uma passagem de Jesus, desse livro, Boa Nova, que o Chico recebeu de Humberto de Campos. A mensagem é justamente se referindo ao bom ladrão. Para a gente entender o que significa isso, né? Então, alguns dias antes da prisão de Jesus, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com o desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Então, ele estava falando a respeito da fé. Então, como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta em nosso coração? Inquiria Levi com atormentado pensamento, tendo a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Então, a fé até hoje, para nós, ainda é um problema, né? É um aprendizado. Então, não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão, acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntavam dos filhos de Zebedeu. A um canto, como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Ele estava ouvindo tudo. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade. Aí ele vai definir o que é fé. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Então, o que ele quis dizer? O que significa a fé? Primeiro, trabalho e confiança. Agora, acima de tudo, é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde, é o que Jesus fala, não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. Quer dizer, a fé é, na realidade, uma confiança total em Deus. Isso que é fé. Então, você tem que estar pronto para Deus, para qualquer circunstância. E seja você doente ou não, feliz, triste, angustiado, com dor, a fé não pode mudar na pessoa. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai. Então, nada vai mudar que aquilo que está programado por Deus. Nós temos que fazer isso que ele fala aqui, trabalhar e confiar. Mas tudo que Deus predeterminou para todos os filhos, disso a gente não vai fugir. O que ele predeterminou? É de acordo com as leis divinas e de acordo com os nossos erros do passado. Então, disso nós não fugimos. Então, por isso mesmo, vocês estejam com problema de enfermidades, problemas de dores, de inquietação, a fé não pode mudar. A confiança em Deus não pode mudar. Nada pode mudar. Nada pode desviar a sua confiança em Deus. É confiança total no Criador. Estou feliz? Continua com fé em Deus. Estou triste? Continua com fé em Deus. Estou com a enfermidade grave? Continua com confiança em Deus. Tudo tem o seu significado. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então, na realidade, a gente realiza o quê? Aquilo que a gente precisa de realizar no sentido do nosso progresso moral e espiritual. O resto, você não muda nada.
Então, por isso que a fé verdadeira no Criador não pode te impedir de nada. De nada. Os cristãos das primeiras horas, dos 300 primeiros anos do cristianismo, eram extremamente confiantes em Deus. A eles tanto faz. Vocês vão ter que ir para o circo, onde vocês vão ser trucidados, queimados, onde vocês vão ser comidos pelas feras. Que não mudava nada, eles iam cantando. Tendo observado grande número de criaturas criminosas que atribui à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Ele pergunta, como é que a gente vai discernir o que é a vontade de Deus? Aí Jesus responde, a vontade de Deus, além da que conhecemos através da lei, que é a lei divina, né? E de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando alegria com amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Então, a estrada que você vai ter que percorrer, ninguém vai percorrer para você. Agora, você mesmo pode encurtá-la, né? Você pode fazer mudanças durante aquele tempo que você está caminhando, enfrentando os problemas da vida com alegria, com paz, com esperança. Isso vai depender de cada um. Mas fugir das leis, você não muda nada. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Ele pergunta. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu. Todo homem de fé será agora ou mais tarde o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que estás nos céus. Então não há necessidade de você ser superior, de você conhecer muito, de você ser doutor, nada disso. A fé é uma coisa própria da criatura. É fé em Deus. Todo mundo pode ter, não há necessidade de ter nenhuma aquisição que não seja a fé no Criador. O discípulo sorriu, né, e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdades perfeitas como essa? Como é que você vai ter uma lealdade perfeita em relação a Deus? Então, Jesus, a resposta vem. Ninguém pode julgar o absoluto. O que é o absoluto? É Deus, certo? Disse o Cristo, com bondade. A não ser o critério definitivo de Deus, mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco e de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto do mais infeliz e do mais desclassificado do mundo, demonstrando que não precisava de nada, era confiança no Criador.
Não há necessidade de ter nenhum conhecimento científico, intelectual, espiritual, não. É a confiança em Deus. Todos têm essa possibilidade. Agora, é lógico que nós não vamos ter ciência do absoluto. Quer dizer, ciência da grandeza de Deus. Por isso que você tem que confiar em Deus. Quem é aqui que sabe que vai acordar amanhã cedo? Quem é aqui que pode falar que amanhã cedo não vai acordar com enfermidade grave? Quem é aqui amanhã cedo que pode falar que vai tomar café? Certo? Mas nós confiamos que vamos acordar, porque confiamos em Deus. Mas sabendo que a programação de Deus não depende da nossa vontade. A nossa vontade é o trabalho e a fidelidade e confiança em Deus. O apóstolo sorriu desapontado com a resposta no seu cepticismo de homem prático. É o caso de Tomé, era um homem prático, tinha que tocar para ver se era mesmo, né? Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava, à aproximação do manto escuro da noite. Agora, na hora sombria da cruz, aqui é que está o ensinamento. Na hora sombria da cruz, disfarçados com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Então, logicamente, Jesus foi abandonado, né? Então, eles, logicamente, também Jesus não está pedindo nenhum testemunho naquele dia. Ele que tinha que testemunhar a grandeza de Deus na terra. Então, eles ficaram disfarçados com outras roupas. Não com aquelas roupas que eles eram conhecidos, certo? Estranhas reflexões surgiam no espírito de Tomé. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava, aí ele pergunta para ele mesmo, onde estava aquele Deus amoroso? Ele começa a duvidar do Criador. Onde está aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousava as suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Que aquilo era uma determinação de Deus. Ele tinha que caminhar naquele sentido. E ele, como filho fiel e confiante em Deus, em sintonia total com o Criador, ele continuou carregando a cruz, enquanto ele estava fazendo essas perguntas, né? É como se ele tivesse, mas se fosse eu que tivesse que carregar essa cruz? Como é que eu carregaria essa cruz? Então ele achava que os anjos podiam vir para salvar Jesus. Porque, na realidade, eles acreditavam ainda muito nas coisas da matéria, da vida material, que era diferente de Jesus. Jesus pelejou, tentou explicar das coisas espirituais, mas eles não conseguiam abarcar todo o ensinamento. Que providência era aquela que, se não manifestava no momento oportuno? Quer dizer, ele está perguntando da providência divina. Por que Deus não tomou uma medida? O que é isso? Vai crucificar o filho que você mais ama? Na realidade, Deus ama a todos, né? Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo, não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamante, sob os impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte da desolação reservada aos criminosos? Isso tudo ele pergunta, para ele mesmo, né? Ansioso, mas ele achava que Jesus não estava ouvindo isso, ouvindo o pensamento dele.
Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz como duas flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia, ofegante, seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? Ele pergunta também. O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações, que eles não carregaram cruz. Então, os crucificados, o bom e o mau ladrão, eles não carregaram a cruz. Eles já levaram eles lá para o monte e crucificaram eles lá. Não teve o trabalho que Jesus teve. Ele está falando que os ladrões estavam sendo mais bem-sucedidos do que Jesus. É porque é a visão estreita dele. Ansioso, Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões, entretanto não viu um só deles. Então, ele estava ali sozinho, ele não tinha nenhum. Só João, que estava acompanhando, mas estava muito perto da cruz e eles não chegavam ali perto, né? Procurou observar se os beneficiados pelo Messias, aí ele começa, ele procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam o seu martírio brilhante, o seu martírio humilhante na hora final. Lembrando de que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. A ninguém encontrou, nenhum daqueles que Jesus tinha curado. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas que reportavam ironias. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, o seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inovidável dos cravos no suplício. Enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares, fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Então ele fixa os dois ladrões que também estavam crucificados. Aproximou-se da cruz e notou que Jesus punha nele os olhos amorosos, nos ladrões, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, o olhar que Jesus olhava para eles também. Por isso que ele identifica o olhar de Jesus olhando para os dois que estavam crucificados, ou ao lado ou em frente a ele, né? Então Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como sinal do sacrifício. Penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação, que era a vivência com Jesus. Subitamente lembrou-se da tarde
em que haviam comentado o problema da fé. Aí voltou aquela discussão da fé na cabeça dele. Parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Então, o que é fé? Perfeita lealdade da fé. Quer dizer, Jesus estava mostrando a perfeita lealdade da fé. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões, que o fixava afetuosamente. Então tinha dois, o bom e o mau ladrão. Quando Jesus olha os dois, mas ele viu que a repercussão do olhar só vinha de um, que foi intitulado o bom ladrão, certo? Nesse instante percebeu que a voz débil do celerado, do ladrão que estava crucificado, ele ouviu, se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse-lhe ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O bom ladrão gritou isso. E ele ouviu, ele estava lá. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então um olhar caricioso, ao mesmo tempo em que os seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. À medida que Jesus olhava por aquele homem que estava também sofrendo, então, aí ele ouve que Jesus fala para ele, pela mente. Aqui fala, vês, Tomé? Jesus pergunta para ele, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, ele escutando isso, pensamento de Jesus, eis que encontro a confiança leal do peito de um ladrão. Está vendo? Então, eu mostrando que o ladrão confiava nele, que ele podia fazer alguma coisa por ele, enquanto que os discípulos sumiram. E aqueles que todos que ele curou também sumiram. E mesmo os homens da lei não entenderam o que realmente ele trouxe, mas um ladrão simples, mostrando que a fé independe da condição da criatura. Ele quis mostrar para Tomé de uma forma ali, não é mais teórica, mas de uma forma prática, que aquele homem ladrão, aquele homem simples, complicado com a justiça, ele tinha fé. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e horas a fio contemplou o espetáculo doloroso até o momento em que o mestre foi retirado da cruz da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda dos seus ensinos imortais, como se o seu espírito fosse transportado para o cume de um alto monte. Então ele sente como se o espírito dele, de Tomé, fosse transportado para um alto cume. E pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Aí ele começa a ver, como se ele estivesse num plano alto e vendo a marcha humana. Viu conspícuos homens da lei, sobraçando os livros divinos, doutores enfatuados de orgulho passavam erectos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, mostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam igualmente revelando os seus títulos diletos. Em seguida, viam os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos. Então ele faz ele ter aquela visão.
global de todas as criaturas que viviam naquele momento, né? Inclusive os próprios discípulos que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Mostrando isso. De que eles, envergonhados, se dispersavam indecisos na hora extrema por falta de fé. Fé em quem? Em Deus. Não era nem em Jesus, em Deus. Porque tudo estava programado, não podia ninguém mudar nada. O testemunho ele tinha que dar, é o testemunho máximo da fidelidade a Deus. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar ao seu lado a inovidável figura do Mestre. Então, mesmo ali, depois da morte da cruz, ele estava ali, aí Jesus aproximou dele, em espírito, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então, ele define aqui o que significa fé. Né? A fé é a confiança irrestrita no Criador. Tudo que você estiver passando, todos os problemas, perdas, inquietações, enfermidades, desespero, problema econômico, você não pode perder a sua fé. É isso que Jesus... Agora, é coisa fácil? Fé é uma educação. Você vai criando uma educação baseando nas leis divinas. Não cai uma folha de uma árvore se essa não estiver na determinação do Pai que está no céu. A gente tem que aceitar isso como verdade. E se a gente não aceitar isso como verdade, você não cria fé dentro do seu coração. Você tem que acreditar isso que Jesus trouxe de Deus, que nada está sem a predeterminação do Criador. Não cai uma folha, não cai uma gota de uma chuva, por mais torrencial que ela seja, se aquilo não tivesse programado para cair naquele espaço determinado de milímetros. As aves não plantam, mas não passam fome, mas trabalham. Porque tem pessoas, não, as aves não plantam e não passam fome, também não vou trabalhar. Não, as aves não plantam, mas ficou subentendido, mas trabalham. O lírio não tece, mas nem Salomão veste como lírio, mas o lírio embeleza o charco e perfuma o charco. O trabalho em nome de Deus. Bate e a porta se abrirá. Pede e receberá. Busca e acharás. O nosso problema é a pressa, é o imediatismo. Você vai lá, bate, mas você quer que Jesus te atenda imediato. Você quer que as coisas do céu venham imediato, no outro dia ou naquela hora. Mas quando você tem confiança em Deus, você tem que aguardar, porque está tudo programado. Nada acontece sem uma programação divina, nada. O homem acha que vai mudar as coisas, que tem poder político, poder econômico, poder de guerra, que ele vai mudar as coisas. Ele é um iludido, ele não muda nada. Ele pode mudar os princípios internos dele. O resto não muda nada. Ninguém foge da lei, que é lei perfeita e lei de amor. Você não foge da lei do amor. Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso está tudo no Evangelho. São mensagens divinas que Jesus trouxe. Então ajuda a si mesmo, que o céu te ajudará. Mas fica subentendido, e ajuda o próximo, que está ao seu lado, que está numa situação pior do que você. Então tem muita coisa no Evangelho que está subentendido. Que à medida que você vai conhecendo os ensinamentos do Evangelho, você vai ampliando a sua capacidade de entendimento.
E se você analisar, o Evangelho do começo ao fim é uma proposta de caridade, é uma proposta de amor, é uma proposta de resposta positiva de Deus a todos os minutos. Às vezes a pessoa fala, eu estou muito desamparado, ninguém liga para mim. Então a gente tem que pensar que a bondade de Deus determinou um espírito melhor, num nível mais elevado do que nós, não é espírito perfeito, mas um espírito mais elevado, que nos auxilia 24 horas. Ele não precisa ficar do nosso lado. Ele está trabalhando, mas de lá ele é capaz, com a capacidade dele, de te conduzir, de te orientar, de te chamar para a realidade da vida. Não precisa ficar perto de você. Mas além desse espírito que te acompanha, e foi às vezes um espírito ou um grupo de espíritos que assinaram a sua encarnação, certo? Porque às vezes tem filho que fala, eu não pedi para nascer. De fato, você não pediu para nascer mesmo, não. Você implorou. E você nasceu, não foi por nenhuma virtude sua, e nenhum merecimento. A gente vem para a Terra, você não traz merecimento nenhum. Nós trazemos problemas. Então, existem espíritos melhores, que estão num nível melhor do que nós, que assinam, não, nós vamos te ajudar durante o tempo que você vai estar na Terra. Nós vamos tentar te esclarecer dos erros do passado, que você não deve fazer, mas nós te falamos, você que vai cumprir, o destino é seu. Nós vamos te auxiliar. Então, olha quanta gente já ajuda a gente. Aí tem os amigos espirituais, criaturas que você beneficiou em outras vidas, que não esqueceu, que você deu um pedaço de pão. Outras criaturas que são espíritos familiares, que estão ligados a nós pela condição consanguínea da vida na Terra e de também uma ligação consanguínea universal. Nós temos os santos, os anjos, os querubins. Nós temos Jesus, tem a Mãe Santíssima. E nós temos Deus. Então não é possível você falar que está desamparado, que Deus esqueceu de você. Não, às vezes você está numa situação complicada porque você esqueceu de Deus, mas Ele não esqueceu de você, não. A própria encarnação sua é uma lembrança do amor de Deus em seu favor. Então, educar a fé é uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Porque você vai atrelar outros sentimentos. Então, eu estou com uma determinada coisa, mas eu tenho certeza que eu vou melhorar. Que eu vou estar sempre amparado. Mas sua doença é uma doença incurável. Não tem problema. Ela é incurável para o corpo. Mas amanhã eu estou livre da doença, eu desencarno, não vou morrer. A vida continua. Mas isso é invenção de espírita. A senhora fala muito isso. A invenção de espírita é que religião que é a sua? A sua fulano de tal religião. Mas a sua religião é cristã, não é? Então você não conhece o Cristo. Porque quem veio falar da vida após a morte foi Ele. Ele veio dar um exemplo. Ele deixou tocar nele, comeu pão, tomei a pergunta, posso tocar? Pode. Então não foi espírita nenhuma. Naquela época nem espírita não tinha ainda. Então foi o próprio Cristo. Então, o exercício da fé, né? Trabalhar a fé. E a fé tem que ser trabalhada e confiada. Agora, para você trabalhar a fé, aí você tem que entrar no campo da caridade. Não existe fé sem caridade. A fé sem caridade é fé morta, fé vazia. Enquanto está morra abaixo, carro importado, geladeira cheia de caviar, isso, aquilo outro, dinheiro no banco, na poupança, é uma beleza. Você fala, eu nem preciso de Deus. E for pensar mesmo, você nem precisa. Você nem lembra. Mas a hora que o carro acabou a gasolina, os pneus furou, você não tem mais dinheiro para trocar os pneus. A geladeira virou uma piscina, só tem água. Certo? A doença te pegou. Consumiu as suas forças físicas. Você envelheceu. E se não tiver fé... aonde que a gente vai parar? Então, uma coisa que a gente tem que educar é a fé verdadeira e a confiança irrestrita
na misericórdia divina, porque Deus só ama os filhos. Deus não julga ninguém, Deus não faz justiça. Deus vai te fazer justiça com você. Não, Deus não faz justiça com ninguém, não. Deus ama. A justiça você que vai fazer, chama autojustiça. Deus não, Deus te ama, Deus te criou. A vontade do Criador que você chegue à perfeição espiritual. Olha a parábola do filho pródigo. É uma demonstração daquela parábola que o filho vai chegar ao Criador. Por mais que ele vai no sentido negativo, contrário às coisas, contrário às leis, uma hora ele chega, tem um ponto final. Aí nós voltamos. E o que mostra a parábola do filho pródigo? O filho é recebido com muita alegria, manda matar o melhor boi, dá roupas limpas e novas, calçado novo, e o pai enche de alegria do retorno daquele filho que estava perdido no mundo, né? Então, essa mensagem de Jesus, esses ensinamentos extremamente profundos, né? É que eu falei, os discípulos tinham dificuldade de compreender. Às vezes eles falavam para ele, Senhor, quando tiver outra oportunidade, o Senhor repete de novo. Eu vou repetir de novo. Então tinha um outro momento, ele repetia o mesmo ensinamento, de uma outra visão, mas era o mesmo ensinamento. Você vê, ele respondeu as perguntas deles antes da crucificação. Na crucificação ele deu testemunho da fidelidade, e no pós-morte na cruz, ele procura Tomé e acaba de sancionar a lei da confiança irrestrita em Deus. Agora fala, mas a gente é humano, vai fraquejar. Mas isso aí não tem problema. Você pode fraquejar, mas Deus criou as pernas da gente flexíveis. Então, do jeito que você cai, é flexível, você levanta. É uma dobradiça. É igual eles falaram na época, o Chico, coitado, sofreu muita perseguição, até dos próprios espíritas. Então, quando o Chico foi fazer o Pinga Fogo, que foi considerado um dos programas de maior audiência até hoje na televisão brasileira, um espírita um dia falou isso para ele, e ele escutava tudo. Ele falou, Chico, mas você está metido, hein? De terno italiano lá. Chico falou, não, o terno não era meu, o terno era emprestado. Não, mas você estava todo bonitão lá. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Toda criatura, todo espírita cai. O Chico falou para ele, mas eu não vou cair. Ele está vendo? A sua vaidade, você não vai cair? O Chico falou para ele, na realidade eu nunca vou cair, porque eu nunca levantei. Certo? Quem está no chão, ele quis mostrar a humildade. Se eu estou no chão, como é que eu vou cair? Se eu tenho consciência da minha inferioridade. A ponto de ele falar que ele não chamava Francisco Cândido Xavier, mas era um cisco. Era um cisco. Então a gente tem que pensar nessa proposta da fé. Que Jesus nos abençoe sempre. Agora, da próxima reunião em diante, nós vamos liberar as máscaras, viu? Agora, é lógico que assim, a gente tem que, daqui para frente, ter consciência de saúde. Então, vamos supor que você está com uma gripe comum, vem de máscara. É igual faz no Japão. As pessoas, de vez em quando, as pessoas de máscara, é porque eles estão gripados, então não quer passar a gripe para o outro. Porque tanto uma doença, um Covid mata, como uma gripe comum pode matar a pessoa. Então a gente está gripado, você vai em qualquer ambiente. A gente tem que acostumar a isso, qualquer ambiente. Que tem muita gente que coloca máscara para você não pegar aquela gripe dos outros, né? Uma pessoa que está gripada, vem de máscara. Os que quiserem vir de máscara também não tem problema. Mas, para nós, a partir da próxima reunião, está abolido máscara.